Galera, boa noite, né? Estamos aí domingo 11 de dezembro de 2022, né? Às 6h40 da noite na gravação deste vídeo, né, gente? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quero falar de uma vez por toda como que é o segmento do iOS 15 Jailbreak, certo? Porque eu vou falar uma coisa, gente. Saí do meu grupo agora, certo? Mas fiquem tranquilos, certo? Que depois eu volto, certo? Eu tô pensando se eu volto ou não, né? Mas enfim, né? Eu continuo como administrador-chefe lá, entendeu? Mesmo saindo, já fiz isso no passado, eu vi que eu continuo, então eu posso voltar a hora que eu quiser, né? E aí, gente, o que que acontece é o seguinte, por causa de que eu saí? Porque os caras, gente, só chupa conteúdo o tempo todo. Eu fico botando nas atualidades dentro do grupo, os caras vão lá só pra sugar. E fica me fazendo pergunta que muitas vezes já tá nos meus vídeos aqui do YouTube. Entendeu? Então eu estando fora de lá, entendeu? Eu acabo que aconselho o povo de vir aqui no meu canal assistir os vídeos, né? Porque sem eu lá para responder, eles vão ter que assistir o vídeo, né? Aí eu termino de uma vez por toda com essa preguiça que esse povo tem de assistir os vídeos por todo, né? Se não assistir, fica sem informação, né, gente? Só que vamos lá, qual que foi a deixa e eu resolvi trazer esse vídeo aqui. É o seguinte, gente, como que anda atualmente o estado do iOS 15 Jailbreak, né? Como vocês veem, eu tô com o Jailbreak, né? Por causa de que meu aparelho é um iPad 5 chip A9, certo? 1502, né? E o que acontece, gente? A maioria dos jailbreaks que estão no momento funcionais são do Pale, certo? Tethered e semi-tethered. Para aparelhos chip A9, A10, A10X e A11, e o Pale, certo? O Tethered funciona até o iOS 15.3.1, certo? Que na verdade o Tethered aqui não tem nada, que ele é semi-tethered do mesmo jeito, né? Que depois de umas 2, 3 ligadas ele cracha na tela da maçã, aliás, na tela de restore, né? É bom guardar isso, né? Eu falei isso até ontem no vídeo de produção dele ontem, né? Que o pessoal falou, então vou esperar para fazer, né? Eu trouxe algumas tweaks hoje, né? E tudo. E aí vocês vê, por enquanto só Pale, por causa de que a gente tem China 15, Pogo e Fugo 15. Só que os três são betas por enquanto, certo? China 15 é rootless. Fugo 15 e Pogo, eles são, como é que se fala? Semi-untethered, só que não sai do beta, né? O Fugo 15 teve o beta 2 aí, só que um monte de gente caiu o kernel Panic, muitos outros não caiu o kernel Panic, mas está superaquecendo a bateria e formataram o aparelho, certo? Para sair fora desse jailbreak, desse fugo. Então, gente, a situação do iOS 15 até no momento tá com problema, certo? Só que infelizmente, né, tem alguns, né, usuários ali do meu canal, né, e do meu grupo, que já com a impaciência de ficar esperando um ano pelo jailbreak, a gente está aí caminhando pelo Natal e nada de um jailbreak certo para os outros aparelhos. Qual que é o erro dos caras, né? Os caras agora estão cismando que o jailbreak do iOS 15 morreu. Isso, um pessoalzinho ali dentro do meu grupo, certo? Que eu fiquei bravo com o capa hoje, né, e tal. E já fiquei bravo essa semana com um monte de gente lá, né? Que os caras só sugam conteúdo, certo? Não me dão meus créditos pelos atalhos que eu tampo dentro do grupo, né? E quando eu falo alguma coisa, os caras duvidam, né? Por causa de quê? Porque o Tony tá lá, né? E os caras tá lá falando merda, né? Isso, Rita, tudo você tem que jogar a culpa no cara. Não, gente, não é bem isso, não, entendeu? Como eu falei, eu passo a cabeça na mão dele algumas coisas, certo? Só que uma coisa que eu não gosto dele é que ele fala pro povo dele lá, jailbreak iOS 15 só 2035. Aí o povo fica com isso na cabeça. Só que, gente, vamos lá. Qual que é a verdade de tudo? Ô, gente, na verdade é o seguinte, a gente tem exploit de jailbreak, como que vai ficar o jailbreak do iOS 15, né? A dúvida que o pessoal mais tem, né? Ítalo, você tá desde o início do ano falando sobre o jailbreak e até agora jailbreak só para aparelhos A9 até A11. Então, gente, vamos lá. É o seguinte, a gente tá com Fugo, certo? Com, né, China 15 e com Pogo na praça. Os três, gente, são betas, certo? Por que que os caras não soltam, não saem do beta e eles não estão nem um pouco preocupados em sair do beta por enquanto? Por causa de que, gente? É por causa que é o seguinte, para quem acompanha as versões da Apple e dia, já sabe que no iOS 15 a gente está atualmente no 15.7.1.
E a Apple já está criando betas para o 15.7.2. Aí, gente, é o que eu falei lá no grupo e os caras não querem aceitar, certo? O que que é? A gente está indo para o 15.7.2, ou seja, a Apple está insistindo ainda com a iOS 15. E que foi que eu falei com vocês, gente, pelo menos os que estão me acompanhando desde o início do ano aqui, que o jailbreak do iOS 15 só ia sair do papel quanto, gente? Quanto a Apple a parasse de atualizar o iOS 15, né? Quanto a Apple soltasse o iOS 16 e desistisse do iOS 15. O que que acontece? A gente está quase na metade já das versões do iOS 16, que a gente está no 16.1.2 hoje. E o jailbreak do iOS 15 como que tá, gente? Tá na merda, não tá, gente? Mas o por causa de quê, gente? Os caras não querem aceitar isso, não estão engolindo isso, mas é a mais pura realidade. Ô, gente, os caras do jailbreak só vão lançar uma ferramenta aí definitiva, ou seja, fora do beta, certo? Para o iOS 15, sabe quando, gente? Eu acho que quem já pegou minha cabeça aqui sabe. Quando a Apple morrer de uma vez por todas com o iOS 15. Certo? Por causa de quê, gente? Por que a Apple tá assim? Até um colega lá no grupo, Marcos Inocêncio, ele falou isso e ele bateu exatamente igual eu penso. Ele falou exatamente isso. A Apple, qual que é a vantagem dela, o pessoal ficar querendo um aparelho velho com a iOS 15 com o jailbreak certo? Certo? Qual que é a vantagem para a empresa? Certo? O povo ficar querendo esses aparelhos aí, em vez deles comprarem aparelho novo com a iOS 16. Nenhuma vantagem, né, gente? Então a Apple, justamente isso que ele acha, também é isso também que eu penso, também sempre trouxe para vocês aqui. Enquanto o iOS 15 tiver aí recente, certo? O povo tiver consumindo esse iOS, certo, gente? E o que que acontece? Enquanto o povo insistir com o aparelho velho para ficar no iOS 15 para ter jailbreak, a Apple não vai desistir do iOS 15. E enquanto ela não desistir do iOS 15, vocês já sabem o que se trata, né, gente? Os caras do jailbreak, o Linus Renz e os caras lá, o China, certo? Vocês acham mesmo que eles vão sair do beta deles para eles botar a versão final da ferramenta deles na praça? Para no dia seguinte a Apple vir com 15.7.3, 15.7.4 e 15.7.5, não importa a versão da iOS 15 para bloquear o jailbreak deles. Ô, gente, ninguém é idiota a esse ponto, certo? Os caras trabalharam com ferramenta de jailbreak o ano inteiro para na última gota do AIS eles soltarem a ferramenta e a Apple vir com 15.7.4 e te bunfa. Fechou a brecha desse para sempre. E o pessoal que vai morrer no iOS 15, que o aparelho não recebeu o iOS 16, como que vai ficar? Vai ficar numa última versão de software que não tem jailbreak. Aí que a pessoa vai fazer? Vai querer comprar, lógico, um aparelho mais moderno que suporta o iOS 16, porque aí, com o iOS 15 morto sem jailbreak, o que acontece? A pessoa vai querer comprar um aparelho novo com o iOS 16, que pelo menos ele vai ter alguma possibilidade de jailbreak do iOS 16 no futuro. Então, gente, é essa a cartada da Apple, certo? Aí, quer dizer, a Apple vai... Então, vocês vão pensar assim, então a Apple nunca vai parar de trazer versão para o iOS 15. Não, gente, uma hora ela vai parar. Igual ela parou também com o iOS 14, certo? Só que qual foi o erro dos desenvolvedores lá do iOS 14? Linus Reis e o pessoal da Ancover soltaram essas ferramentas até o iOS 14.8. Não esperaram a Apple acabar, matar de vez o iOS 14. E aí, o que aconteceu, gente? Logo em seguida, 2 dias depois que o Ancover do iOS 14.8 saiu, o que aconteceu com a Apple, gente? Ela meteu na praça aquele 14.8.1. E para que muitos saibam, o que aconteceu com o 14.8.1 até hoje, gente? Ninguém mais fez o jailbreak dele, não é verdade, gente? Só os aparelhos compatíveis com o Checkra1. Então é isso que eu queria que o pessoal no grupo enxergasse, certo? Que enquanto existir brecha, a Apple não vai parar de atualizar o iOS 15, certo? E por que os caras do jailbreak não estão fazendo a mínima de querer soltar uma ferramenta que saia do beta? O PaleoRain que eu tô aqui tá beta. Por causa de que eles não lançam a versão final? Para que eles vão querer lançar a versão final da sua ferramenta para a Apple vir no dia seguinte barrar? Então, gente, a cara de pau do povo aí, certo? Que fica batendo a cabeça comigo e temando, é justamente isso. Eles não querem aceitar que a Apple não quer desistir da ferramenta porque a Apple está esperando justamente os caras do jailbreak soltar alguma ferramenta pública e ela vir barrar. Entendeu? Aí vocês falam assim, então o PaleoRain já saiu, a Apple vai tentar barrar sim. A Apple já está atualizando o 15.7.2. Vocês acham que é por acaso? Entendeu, gente? Vocês acham que é por acaso? Entendeu? Aí quando eu chego e falo, então, gente, então quem tá com o aparelho aí com a iOS 15,
certo? E não é um aparelho de exploit checkmate, ou seja, não é um A9, um A10 e um A11, certo? Não quiser acreditar no que eu tô falando, maravilha. Pega o seu aparelho e suba para o iOS 16. Só que aí, espere jailbreak para o seu iOS 16 lá no final de 2023 ou início de 2024, certo? Mas quem tá com o iOS 15 aí, certo? E quiser esperar o seu jailbreak, certo? Pode ser que o jailbreak saia em 2023, no início? Pode. Certo? Que enquanto a Apple não desistiu, os caras do jailbreak não vão atualizar a ferramenta. Já deixo isso bem claro para vocês, certo? Que ele, assim como ele sabe que a Apple não desistiu do iOS 15, eles não vão soltar a ferramenta para lá na frente, 2 dias depois a Apple vir com o 15.7.4 e barrar jailbreak, 15.7.2, 15.7.3, entendeu? É isso que eu tô falando, certo? Isso que os caras não entendem, certo? Ou é hater meu, ou então é seguidor de canais tech aí, né? Quando nem preciso citar o nome, né? Tirando fora da jogada tech, enquanto eu falo, o pessoal acha que eu tô falando Felipe Tech. Não, Felipe Tech comigo eu não tenho nada contra ele. Ele nunca meteu o pau no meu canal, nunca chamou meu canal de clickbait, nem nada disso. O tech que eu tô falando é um outro. Não vou citar nomes, certo? O pessoal já sabe, já que eu fiz até o rolhabot lá no grupo, o povo sabe de quem que eu tô falando, né? Não preciso nem citar nomes, né? Aí o que que acontece, né? Mas eu também não tiro a razão do cara meter o pau no jailbreak, certo? Por causa de quê, gente? Porque o cara tá recebendo dinheiro de certificado, entendeu? Então eu entendo até o lado dele e do Motoca que os dois, certo? Estão vendendo seus certificados, estão de boa, certo? Então eles querem que o pessoal atualize o iOS e fica sem jailbreak para eles ganhar o dinheiro do certificado deles. Então eu entendo o lado dos dois, certo? Então nem meto o pau nesse por causa disso, certo? Mas agora, o cara lá ficar aí seguirando o povo que jailbreak, iOS 15 jailbreak só em 2035, também eu já acho um absurdo o cara ficar falando. Por causa de quê? Por causa que a gente tá nessa situação que eu tô falando pra vocês nesse momento, certo? A Apple não desistiu do iOS 15 e o iOS 16 tá aí a todo vapor, certo? Então, enquanto tiver uma brecha de jailbreak disponível a público, a Apple vai tentar barrar. Só que aí, gente, como que vai ficar essa situação então? O seguinte, no dia que a Apple dá uma nota definitiva, ó, não vou mais atualizar o iOS 15, aí, gente, que o povo que ficou esperando, certo? Ela dá essa nota lá no futuro, o que que acontece? Vai vir um jailbreak atrás do outro, certo? Não vai ser poucos. E não vai ser só pro pessoal do A9 até o A11, certo? E esse negócio de A9 e A11, acabou as brechas do checkmate, acabou o jailbreak. Igual uns estão falando no grupo lá. Também não, certo, gente? Porque o Fugo que tá aí, certo? E o China 15 que tá aí, não são exploit de checkmate, porque os aparelhos que eles suportam é A12+, e aparelho A12+ não é compatível com o exploit do checkra1. Então, mentira na cara de quem fala que todo jailbreak do iOS 15 vai sair é só com o exploit checkmate. Mentira, certo? Por causa de quê? O China e o Uncover, o Fugo 15 estão aí? Estão, certo? Mas eles estão em beta, né? Não está funcionando quase que nada, só que eles não exploram do checkmate. Certo? Mas não adianta falar com o cara teimoso, certo, gente? Agora eu tenho lá no meu grupo lá um tal de Capa, né? Que eu falei dele aqui outras vezes. Ele estava esperançoso com o jailbreak no aparelho dele. Certo? Ele tá com, acho que, iPhone 12, não sei, negócio assim. E agora ele mesmo começou a meter pau, certo? Que iOS 15 não vai ter mais jailbreak. Por causa de quê? Porque ele tá vendo, né? Que eu fiz o Pale no meu aparelho. Certo? O pessoal aí dos A9 até o A11 já tem jailbreak desfrutando. Certo? E ele tá desesperançoso porque tá no 15.3.1 e ele tá falando que jailbreak da iOS 15 morreu, tá morrendo cada dia mais. Ô gente, sabe o que eu acho a respeito disso? Eu acho que não é bem assim, certo? Porque eu falei lá no grupo, mas o cara tá irredutível, não quer aceitar, certo? E esse foi um dos motivos eu ter saído um pouco do grupo, pra me refrescar a cabeça, porque se eu ficasse lá dentro, gente, ia me dar um AVC lá, eu ia morrer lá dentro, certo? Por causa desses caras, né? O que que acontece? Ele tá irredutível falando que não, que o jailbreak tá cada dia morrendo mais. Sabe qual que é o negócio, gente? Ele tá desesperançoso, certo? Que o aparelho dele tá demorando demais. Aí o jailbreak já começou a querer criticar o jailbreak. Aí vai acabar virando um hater do iOS por causa de quê? Porque o iPhone dele, né, tá aí sem a possibilidade de jailbreak no momento. Ou seja, o cara vira hater porque o aparelho dele não tá compatível com o jailbreak no momento. Mas é aquilo que eu falei, gente, tem que aguardar. Você tem que aguardar. E aguardar, sabe o que, gente? Não é aguardar exploit de jailbreak. Esse exploit a gente tem um monte. Cadê aquele exploit da Dora que é suportar o iOS 15 até o 16.2? 16.1, aliás. Cadê os jailbreaks dele? Vocês não acham muito estranho
ter soltado aquele exploit a público e até então não ter vindo um jailbreak sequer daquele exploit, gente, qual que é a notícia? Por que que não lançaram, gente? É justamente isso que eu tô falando. Os caras do jailbreak não são idiotas, gente. Eles não vão ficar um ano todo trabalhando, certo, por um exploit de jailbreak. Isso, e agora no final do campeonato, quando a Apple tá quase desistindo do iOS 15, certo? Assim, podemos dizer que não vai demorar muito para ela desistir, né? Porque o iOS 14 morreu no 14.8.1. Se o iOS 15 for até por aí, certo? No 15.8.1 tá perto. A gente já tá no 15.7.2 beta hoje, certo? E aí os caras do jailbreak ficaram o ano inteiro trabalhando com o jailbreak para na hora H eles soltarem a ferramenta de jailbreak e a Apple 20 bufa no dia seguinte. Os caras não são burros, gente. Então, gente, quem não tiver, certo, não tiver paciência de esperar, é aquilo que eu já cansei de falar aqui no canal. Pega seu aparelho, o aparelho é seu, vai com Deus e atualiza seu aparelho, certo? Aí você vai esperar, a sua impaciência, você vai esperar jailbreak até lá no final de 2024, depois do iOS 16, certo? Que o iOS 16, agora 2023, 2024, certo? Ali no início de 2024, pode ser que solte alguma coisa, iOS 16, certo? iOS 15, se não sair nesse final de ano, sair no início do ano que vem aí, certo? Aí é que eu tô falando, certo? Vai ter que aguardar depois, né? Igual os caras apressados aí, os come cru e mal cozido, né? Mas agora eu tô falando pra vocês, gente. Tá difícil? Tá. É uma demora chata. Eu até entendo o lado do capa, certo? Se eu tivesse no lugar dele eu estaria um pouco desesperançoso também. Só que o pessoal que tá dentro do grupo ali sabe o que eu tô falando, certo? Por causa de quê? Porque o capa, do mesmo tempo que tá falando esse negócio do jailbreak, eu tenho que falar isso com vocês, ele tava super desesperançoso daquele dia que eu falei lá do erro lá 210, certo? Que ele trouxe lá, que ele conversou com o Opa 334 e tudo, o dono do Troll Story aí. Por causa de quê, gente? Porque ele tava desesperançoso. Ah, então eu tô com medo de formatar meu aparelho e minha App Store continuar não funcionando. Falei, meu amigo, pega, atualiza seu aparelho, não atualiza não, formata seu aparelho e pense positivo. O que aconteceu, gente? A esperança que ele tava, ele falou, vou atualizar, mas eu tenho quase certeza que minha App Store já era. Ele tinha quase que certeza, tava falando que já tinha quase que certeza. E olha o que aconteceu, depois que ele formatou o aparelho dele, tipo, a App Store voltou a funcionar normalmente. Certo? O que é, gente? A pessoa que tem pessimismo, certo? Que pensa pequeno, fica com esses negócios na cabeça. Aí, quando vai ver lá na frente, a realidade é outra totalmente diferente. Assim como eu tive a certeza de falar com ele para ele ter fé no dia lá para ele atualizar o aparelho dele, eu tô falando com vocês, tenham fé que assim que a Apple acabar com o iOS 15, certo? Vai sair os jailbreaks do iOS 16 aos montes. E ai do pessoal que tá aí hoje hateando, falando que eu tô falando mentira. Lá na frente, quando sair, eu vou falar assim, eu avisei o povo que esperou, vai beber água quente, certo? Vai beber, certo? Água limpa. E quem não esperou, assim como o capa tá desesperançoso e quiser atualizar, maravilha, vai beber água fria lá na frente, certo? Porque vai tomar água fria por causa de que não esperou, aí vai ter que esperar mais um ano pelo jailbreak do iOS 16, sendo que a Apple já tá quase desistindo do iOS 15. Então é isso, gente, a Apple ainda não desistiu do iOS 15, certo? E o lance é o seguinte, por que a Apple não desistiu? Mesma coisa que o Marcos falou lá, eu tenho que dar os créditos para ele. Ele falou mais pura realidade. Se a Apple morre com o iOS 15 agora, com o iOS 15 cheio de brecha de jailbreak, o Pele-Rain e tudo mais aí, o pessoal que morreu no iOS 15, os aparelhos que não vão atualizar mais para o iOS 16, o que acontece? Eles vão ficar ali com o aparelho deles por anos. Por causa de que eles estão num aparelho velho, mas que tem jailbreak para eles, certo? É a última versão, então eles nunca mais perdem o jailbreak daquele aparelho. Certo? E aí, qual que é a vantagem da Apple ficar atualizando e desesperançando o povo? Por causa de que, quanto menos pessoas ficar com o aparelho velho no iOS 15 com jailbreak e comprar um aparelho Apple novo com o iOS 16, melhor para a empresa, certo, gente? Então, por isso que ela ainda não desistiu do iOS 15. Ela quer fechar as portas ao máximo do iOS 15, certo? Para o pessoal ficar desesperançoso e comprar aparelho novo. É dinheiro que entra para a empresa, certo, gente? Então, gente, vocês estão aí hoje, Ítalo, tô desanimado, já tem um ano. É isso que a Apple quer. Ela quer brincar com a cabeça da gente. Só que eu falo, gente, quem espera, quem aguarda, ganha, certo? Quem estava com os aparelhos lá na frente, que eu falei, gente, fica no iOS 15.1.1, quem quiser atualiza para o 15.2 beta, mas fica por aí mesmo. Tá aí tudo desfrutando hoje de Troll Story, de China 15 e de Pele-Rain. Quem atualizou e não me escutou, vou atualizar, o Ítalo tá muito chato, vou atualizar. Parabéns, tá aí hoje sem exploit de
né, como que se fala, de Troll Story, tá dependendo de certificado empresarial a vida toda, certo? E tá aí dependente também da Apple agora parar de atualizar o OS 15 para os jailbreaks saírem, né? E tá aí igual o capa aí dando tiro no ventilador, né, gente? Então, novamente falando, quem quiser entrar no grupo do Telegram pode entrar, mas eu acho que agora eu vou dar um descanso desse grupo, pelo menos por uns 2 dias até eu voltar. Não sei, às vezes posso voltar hoje, posso voltar amanhã. Vou pensar, certo, gente? Eu sou administrador-chefe dele, como eu tô falando, e eu tenho o link de entrada dele. Eu não sou idiota de sair do meu grupo sem ter o link de volta, né? Então, gente, uma hora eu vou acabar voltando, certo? Só que, cara, eu não quero problema pra mim, certo? Por causa de que hoje eu recebi renda do YouTube. Posso retirar no banco. Mandei pro povo lá no grupo, certo? Então eu tô recebendo monetização do meu canal aqui. Pra que eu desistiria do meu canal por causa de um haterzinho no meu grupo? Certo? É um administrador que tá querendo virar hater por causa de quê? Porque não tá saindo jailbreak pra ele, já tá todo esperançoso. Só que ele tá querendo fazer a cabeça do povo que a ideia dele é a certa. Ele não quer aceitar o que eu tô falando, que é a mais pura realidade, que a Apple tá querendo barrar as brechas do jailbreak. E quando tiver um jailbreak que os caras soltar a público, a Apple vai continuar barrando. Então por isso que os caras do jailbreak estão segurando o jailbreak deles, e por isso que a Apple também está segurando mais brechas do OS 15 por enquanto. Mas tenham certeza, não deve demorar muito, certo? A Apple vai desistir de final do iOS 15 e lá na frente, quando ela desistir, gente, pode ter certeza, eu vou fazer vídeo aqui pra vocês falando que a Apple realmente desistiu, finalmente desistiu do iOS 15 quando ela desistir. E aí vocês podem ter certeza, desse vídeo meu em diante falando que a Apple definitivamente desistiu do iOS 15, aí vocês podem esperar, não vai demorar 2 dias pra vir um primeiro jailbreak à tona aí pro povo. Tenham certeza disso, cara, tenham certeza disso. Não é normal os caras do jailbreak ficar muito silenciosos. Vocês estão silenciosos é dos 2 motivos. Primeiro, o pessimismo do capa, que o jailbreak morreu, que eu não creio que seja isso, certo? Pela minha experiência, eu já tenho 11 anos de iOS, certo, gente? Não sou velho. Meu primeiro iPad ganhei em 2011, certo? E meu segundo comprei em 2018, que é esse que eu tô aqui agora. Eu tô 11 anos, 2011 até 2022. Tô falando com vocês. Jailbreak tá mais vivo do que nunca. Igual lá no passado também uns caras vieram aí falar que quando saísse os aparelhos Apple 64 bits, o jailbreak ia morrer. Ô, gente, depois o iOS 64 bits lançou com o lançamento do iOS 10. A gente já tá 5 anos depois do lançamento do iOS 10 e até hoje existe jailbreak ainda. Então é aquela mesma falácia que falaram lá na frente, lá atrás, dos aparelhos 64 bits ia matar o jailbreak e não morreu de fato. É a mesma falácia que o povo agora tá desacreditado, certo? Com o jailbreak do iOS 15 lá na frente vai pagar a língua, certo, gente? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Espero que gostem desse esclarecimento que eu tô falando pra vocês. Pensem mais um pouco nisso, vocês vão ver que eu tô com razão, certo? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e espero que gostem. Até a próxima, se Deus quiser.